Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a primeira parte da prova de raciocínio lógico-analítico de agente de segurança penitenciário do estado de Minas Gerais de 2022. São 5 questões bem legais que nós vamos resolver aqui, elaboradas pela Fundação FGV, Fundação Getúlio Vargas, da questão 21 à questão 25. Não se esqueça de conferir também aqui no meu canal a segunda parte da questão 26 à questão 30. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se você gostar do vídeo, compartilhar com os seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou das questões. Então vamos lá para a questão 21. Os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de longa distância. Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos e 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. Carlos fez o percurso todo em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Fred fez o percurso todo em... Bom, pessoal, eu quero saber em quanto tempo Fred fez o percurso todo. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de longa distância. Então, nós temos aqui Beto, Carlos e o Fred, que é o que eu quero saber em quanto tempo que Fred fez o percurso todo. Está dizendo que Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos e 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. E está dizendo que Carlos fez o percurso todo em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Então, o tempo de Carlos é de 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. E está dizendo que Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. Isso significa que o tempo de Beto será o tempo de Carlos menos 3 minutos e 32 segundos. Então aqui, Carlos fez o percurso em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos, menos Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes, então menos 3 minutos e 32 segundos. Aqui, pessoal, nós temos uma subtração envolvendo unidades de medida de tempo, horas, minutos e segundos. Observe que 15 menos 32 não dá, então eu vou pegar emprestado do 10. Pego emprestado, aqui fica 9 minutos. Como eu estou pegando minutos emprestados, para transformar em segundos, eu vou emprestar 60 segundos, que é 1 minuto. 15 mais 60, 75 segundos. 5 menos 2, 3. 7 menos 3, 4. 43 segundos, 9 menos 3, 6 minutos e 1 hora. Portanto, o tempo de Beto é de 1 hora, 6 minutos e 43 segundos. Está dizendo, pessoal, que Beto chegou 4 minutos
e 47 segundos depois de Fred. Então, infere-se que Fred chegou 4 minutos e 47 segundos antes de Beto. Portanto, será o tempo de Beto 1 hora, 6 minutos e 43 segundos, menos 4 minutos e 47 segundos. Então, aqui, menos 4 minutos e 47 segundos será o tempo de Fred, que é o que eu quero saber. Observe que novamente aqui, pessoal, 43 menos 47 não dá, então eu tenho que pegar emprestado. Eu vou pegar aqui 1 minuto emprestado, de 6 vai ficar 5 minutos. Como eu estou pegando 1 minuto, eu vou emprestar 60 segundos. 60 mais 43, 103. Vai ficar aqui, pessoal, 103 segundos menos 47 segundos. 3 menos 7 não dá, pega emprestado do 10. Aqui fica 9 e aqui fica 13. 13 menos 7, 6. 9 menos 4, 5. 56 segundos. E agora 5 minutos menos 4 minutos, 1 minuto e 1 hora. Portanto, aqui, pessoal, Fred fez o percurso todo em 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. Tempo que Fred fez o percurso 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 1 hora, 18 minutos, 34 segundos. Não. Alternativa B, 1 hora, 2 minutos e 34 segundos. Também não. Alternativa C, 1 hora, 2 minutos e 56 segundos. Não. Alternativa D, 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de subtração, envolvendo unidades de medida de tempo, horas, minutos e segundos. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 22. Então, vamos lá. Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp, GP1 e GP2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do GP1 nem do GP2, e que os números de participantes do GP1 e do GP2 são, respectivamente, 41 e 32. O número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp, o grupo 1 e grupo 2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar nem do grupo 1 nem do grupo 2, e que os números de participantes do grupo 1 e do grupo 2 são respectivamente 41 e 32. Eu quero saber o número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos.
Então, pessoal, como eu resolvo isto? Trata-se de uma questão de diagrama de Euler-Venn, porque aqui, pessoal, ele fornece os participantes do grupo 1 e do grupo 2, e eu quero saber o número de estudantes que participam simultaneamente dos dois grupos, ou seja, a intersecção entre estes dois grupos. Vamos aqui montar o diagrama. Nós vamos ter aqui o conjunto total, que é o total de estudantes que se formaram juntos no ensino médio. Eles resolveram formar dois grupos no WhatsApp, o grupo 1 e o grupo 2. Então, pessoal, está dizendo que um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar dois grupos no WhatsApp. O total de estudantes é 60. Está dizendo que o número de participantes do grupo 1 e do grupo 2 são, respectivamente, 41 e 32. Então, 41 estudantes participam do grupo 1 e 32 estudantes participam do grupo 2. Está dizendo, sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do grupo 1 nem do grupo 2. Então, pessoal, eu coloco isto como um conjunto separado. Os que não participam são 7 estudantes. Por quê, pessoal? Estes 7 estudantes, eles fazem parte do total que se formaram no ensino médio, porém eles resolveram não participar nem do grupo 1 nem do grupo 2. Então eles estão dentro do conjunto total, porém eles não estão nem dentro do conjunto de nenhum dos dois grupos. Observe que aqui, pessoal, eu quero saber justamente esta intersecção entre o grupo 1 e o grupo 2, que é o número de estudantes que participam dos dois grupos. É o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, nós temos o total de estudantes, 60, os participantes do grupo 1 e os participantes do grupo 2, 41 e 32, respectivamente. Porém, pessoal, dentro destes 41, que são os participantes do grupo 1, estão inclusos os que participam dos dois grupos, os que participam do grupo 1 e os que participam também do grupo 2. A mesma coisa para os 32 do grupo 2, está incluso aqui os que participam do grupo 2, porém também participam do grupo 1. Então, para descobrir esta intersecção, os estudantes que participam dos dois grupos, que é o que eu quero saber, eu vou somar estes dois valores e subtrair destes dois valores o total de estudantes e eu vou obter a intersecção. Porém, pessoal, eu tenho que primeiro subtrair os 7 estudantes, já que eles não participam de nenhum dos dois grupos. Então, eu vou começar fazendo o total de estudantes, que são 60, menos os 7 estudantes que não participam de nenhum dos dois grupos. 60 menos 7 é 53. Então, 53 estudantes participam ou do grupo 1 ou do grupo 2. Agora vamos fazer aqui do lado, pessoal. 41 estudantes participam do grupo 1, mais 32 estudantes que participam do grupo 2. 1 mais 2, 3. 4 mais 3, 7. Nestes 73 estudantes, nós temos os que participam apenas do grupo 1, os que participam apenas do grupo 2 e também os que participam dos dois grupos. Nestes 53, nós temos apenas os que participam ou do grupo 1 ou do grupo 2. Então, subtraindo deste valor 73, 53, eu vou obter essa intersecção, o número de estudantes que participam dos dois grupos, que é o que eu quero saber. Vamos fazer aqui 73 menos 53. 3 menos 3, 0. 7 menos 5, 2.
20 é a intersecção entre o grupo 1 e o grupo 2. Ou seja, pessoal, o número de estudantes que participam simultaneamente dos dois grupos é 20 estudantes. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 7. Não. Alternativa B, 13. Não. Alternativa C, 20. 20 estudantes. Alternativa correta é a alternativa C. Esta questão trata-se de uma questão de diagrama de Euler-Venn. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 23. Então, vamos lá. Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de segurança e, na escala de plantões, em determinado mês, Antônio tinha 4 plantões a mais do que Carlos. Entretanto, por questões pessoais, Antônio pediu a Carlos que o substituísse em 3 plantões. É correto concluir que, nesse determinado mês... Bom, pessoal, observando as alternativas, nós vemos que elas comparam o número de plantões de Antônio e de Carlos. Portanto, eu quero saber o número de plantões de Antônio e de Carlos. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de segurança e, na escala de plantões, em determinado mês, Antônio tinha 4 plantões a mais do que Carlos. Vamos chamar aqui o número de plantões que Antônio tinha de A e o número de plantões que Carlos tinha de C. Está dizendo, pessoal, que Antônio tinha 4 plantões a mais que Carlos. Então, o número de plantões de Antônio, que eu chamei de A, é igual ao número de plantões de Carlos, que eu chamei de C, mais 4. E aqui, pessoal, está dizendo que Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de segurança e na escala de plantões em determinado mês. Então, infere-se que aqui é um mês de 30 dias. Nós vamos ter que são 30 plantões nesse mês. Então, o número de plantões de Antônio, que eu chamei de A, mais o número de plantões de Carlos, que eu chamei de C, será igual a um total de 30 plantões. Observe que aqui, pessoal, nós temos um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, A e C, o número de plantões de Antônio e o número de plantões de Carlos, onde eu tenho condições de descobrir os valores de A e de C, substituindo os valores nas equações. Então aqui, pessoal, por onde eu começo? Eu tenho a primeira equação, A é igual a C mais 4, e eu tenho a segunda equação, A mais C é igual a 30. Como eu quero descobrir os dois, pessoal, e eu vejo que na primeira equação A já está isolado, A é igual a C mais 4, eu vou substituir A na segunda equação. Então, a segunda equação, A mais C é igual a 30 e A é igual a C mais 4. Então, AC mais 4 mais C é igual a 30. Aqui, pessoal, C mais C, 2C, que é igual a 30. O 4 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 4. C é igual, 30 menos 4, 26. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. C é igual, 26 dividido por 2, 13. Então, C é igual a 13, o número de plantões de Carlos neste mês é de 13 plantões.
Agora que eu tenho o valor de C, eu tenho condições de substituir C na primeira equação e descobrir o valor de A, o número de plantões de Antônio. E A, o número de plantões de Antônio, é igual a C, o número de plantões de Carlos, que é 13, mais 4. A é igual a 13 mais 4, 17. Então, nós temos que neste mês, Antônio fez 17 plantões e Carlos 13 plantões. Porém, pessoal, o enunciado está dizendo que, entretanto, por questões pessoais, Antônio pediu a Carlos que o substituísse em 3 plantões. Então, nós temos que Carlos, ele fará 3 plantões a mais, substituindo Antônio. Então, o número de plantões de Carlos é igual a 13 mais 3, 16 plantões. Se ele substituiu Carlos em 3 plantões, ou no caso, se Carlos substituiu Antônio em 3 plantões, nós temos que Antônio fará 3 plantões a menos. Portanto, será 17 menos 3 plantões. O número de plantões de Antônio será igual a 17 menos 3, 14. Então, agora sim, Antônio fez 14 plantões neste mês e Carlos fez 16 plantões neste mês. O número de plantões de Antônio é igual a 14 e o número de plantões de Carlos é igual a 16. Agora sim, vamos analisar e comparar os dados das alternativas. Alternativa A. É correto concluir que nesse determinado mês, Antônio fez um plantão a mais do que Carlos. Antônio fez 14 plantões, Carlos fez 16, então ele fez 2 plantões a menos que Carlos. Alternativa A não pode ser. Alternativa B. Carlos fez um plantão a mais do que Antônio. Se Antônio fez 14 plantões e Carlos 16, ele fez 2 plantões a mais. Então, não. Alternativa B também não pode ser. Alternativa C. Antônio fez 2 plantões a mais do que Carlos. Antônio fez 14 plantões e Carlos fez 16. Então, ele fez 2 plantões a menos. Alternativa C também não pode ser. Alternativa D. Carlos fez 2 plantões a mais do que Antônio. Se Antônio fez 14 plantões e Carlos fez 16, então sim, Carlos fez 2 plantões a mais do que Antônio. A alternativa correta é a alternativa D. Só para confirmar, pessoal, vamos ver também a alternativa E. Carlos fez 3 plantões a mais do que Antônio. Não, pessoal, Antônio fez 14 e Carlos fez 16. Ele fez apenas 2 plantões a mais do que Antônio. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Esta questão trata-se de uma questão de sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, A e C, o número de plantões de Antônio e o número de plantões de Carlos. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 24. Então, vamos lá. Partindo de um retângulo, Eduardo construiu 2 outros retângulos, R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial e as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. A razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é... Bom, pessoal, eu quero saber a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1. É o que eu quero saber. Aqui, pessoal, eu vou chamar a área do retângulo R1 de A1 e a área do retângulo R2 de A2.
Então, nós temos que a razão entre a área do retângulo R2, que eu chamei de A2, e a área do retângulo R1, que eu chamei de A1, é o que eu quero saber. Então, aqui, pessoal, vamos ilustrar o enunciado. Está dizendo, partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros retângulos, R1 e R2. Vamos começar fazendo o retângulo inicial. Está dizendo que, partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros retângulos, R1 e R2. Vamos fazer agora o retângulo R1. Está dizendo que as dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial. Então, retângulo R1 cujas dimensões são metade das dimensões do retângulo inicial. E está dizendo que as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Então, nós temos o retângulo R2. Cujas dimensões são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Então aqui, pessoal, eu quero saber a razão entre a área do retângulo R2, que eu chamei de A2, e a área do retângulo R1, que eu chamei de A1. A área de um retângulo ela é o seu comprimento vezes a sua largura. Observe, pessoal, que o enunciado ele não fornece nenhum dado sobre as medidas de nenhum dos três retângulos, do retângulo inicial, do retângulo R1 e do retângulo R2. Portanto, nós vamos atribuir valores às medidas dos retângulos. Eu vou atribuir, pessoal, ao retângulo inicial, por quê? Observe que os outros dois retângulos, R1 e R2, têm suas medidas baseadas no retângulo inicial. As dimensões do retângulo R1 são metade das dimensões do retângulo inicial e as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Portanto, nós vamos ter aqui, eu vou chamar o comprimento do retângulo inicial de A e a largura do retângulo inicial de B. E a sua área, ela será o comprimento A vezes a sua largura, B. A área é A vezes B. E agora, pessoal, está dizendo que as dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial. E se eu chamei o comprimento do retângulo inicial de A, o comprimento do retângulo R1 será a metade, ou seja, A sobre 2. Se eu chamei a largura do retângulo inicial de B, a largura do retângulo R1 será a metade, ou seja, B sobre 2. Portanto, a sua área, que eu chamei de A1, será o comprimento vezes a largura. O comprimento, que é A sobre 2, vezes a largura, que é B sobre 2. A1 é igual a sobre 2 vezes B sobre 2, A vezes B sobre 2 vezes 2, 4.
Então, a área do retângulo R1, A1, é igual a vezes B sobre 4. E está dizendo, pessoal, que as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Se eu atribuir ao comprimento do retângulo inicial A, o comprimento do retângulo R2 será 2 vezes A. E se eu atribuir a largura do retângulo inicial B, a largura do retângulo R2 será 2 vezes B. E a sua área, que eu chamei de A2, será o comprimento vezes a largura. O comprimento, que é 2A, vezes a largura, que é 2B. A2 é igual 2A vezes 2B, 2 vezes 2, 4 vezes A vezes B, A vezes B. Portanto, a área do retângulo R2, que eu chamei de A2, é igual a 4 vezes A vezes B. E agora, pessoal, que eu tenho os valores de A1 e de A2, eu vou substituir na razão e descobrir a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1, que é o que eu quero saber. Então, a razão é igual a área do retângulo R2, que eu chamei de A2, é igual a 4 vezes A vezes B, sobre, ou seja, dividido pela área do retângulo R1, que eu chamei de A1, que é igual a A vezes B sobre 4. A razão é igual 4 vezes A vezes B dividido por A vezes B sobre 4. Aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu mantenho a primeira parte, fica 4 vezes A vezes B. A divisão ela virou uma multiplicação, fica vezes, e eu vou inverter o numerador com o denominador desta segunda fração. A vezes B sobre 4 vai ficar 4 sobre A vezes B. A razão é igual 4 vezes A vezes B vezes 4 sobre A vezes B. Tenho AB multiplicando AB dividido, corto, corto. Ficou 4 vezes 4, que é 16. Portanto, a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é 16. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 32. Não. Alternativa B, 16. 16, alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de razão, geometria plana, área do retângulo. Onde, pessoal, nestas questões de geometria plana, quando o enunciado não fornece uma figura, eu recomendo sempre ilustrar as figuras do enunciado aí para ter uma melhor compreensão da questão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 25. Então, vamos lá. Em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos, de 21 a 60 anos, e para cada 2 jovens, até 20 anos, há 5 idosos, acima de 60 anos. Nesse grupo, o número total de vacinados contra a Covid-19 é o triplo do número de não vacinados. Além disso, metade dos vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. É correto concluir que, nesse grupo de pessoas há... E aqui nós temos as alternativas que comparam alguns dados. Então, pessoal, infere-se que aqui nós precisamos descobrir os valores baseados nos dados do enunciado. Então, vamos colocar estes dados. Está dizendo que em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos, de 21 a 60 anos, e para cada 2 jovens, até 20 anos, há 5 idosos,
acima de 60 anos. Então, nós vamos ter o total de pessoas nesse grupo, que são 120 pessoas. Nós vamos ter os adultos, que aqui eu vou chamar de A, que são 50 adultos, de 21 a 60 anos. Para cada 2 jovens até 20 anos, há 5 idosos acima de 60 anos. Então, nós vamos ter aqui os jovens, que eu vou chamar de J, que eu não sei o número, e os idosos, que eu vou chamar de I, que eu também não sei o número. Observe, pessoal, que o enunciado ele fornece uma razão. Para cada 2 jovens até 20 anos, há 5 idosos. Então, nós temos aqui uma razão entre o número de jovens e idosos, que é para cada 2 jovens há 5 idosos. Então, de 2 para 5. E também, pessoal, nós temos um total de 120 pessoas, onde 50 são adultos e o resto são jovens e idosos. Eu não sei a quantidade nem de jovens nem de idosos. Deste total de 120, se eu tirar os adultos, que são 50, restam 70 pessoas. Isso significa que 70 são ou jovens ou idosos. Então, nós podemos colocar aqui o número de jovens, que eu chamei de J, mais o número de idosos, que eu chamei de I, é igual a 70 pessoas. Observe que aqui nós temos um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis. J, o número de jovens, e I, o número de idosos, onde eu tenho condições de descobrir os valores de J e de I, substituindo os valores nas equações. Então, aqui, pessoal, nós temos a primeira equação e aqui a segunda equação. E por onde eu começo? Como eu quero descobrir aqui os 2 valores de jovens e de idosos, eu vou isolar um dos valores em uma das equações. Vamos começar com a primeira equação, onde eu tenho J sobre I, que é igual a 2 sobre 5, onde eu vou multiplicar em x. Então, I vezes 2 é igual a J vezes 5. Que aqui, pessoal, eu vou arranjar para ficar mais fácil de fazer as operações e colocar 5J. Então, nós temos que I é igual a 5J. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 2. I é igual a 5J sobre 2. Aqui, pessoal, 5 dividido por 2 é 2,5J. Então, o número de idosos é igual a 2,5 vezes o número de jovens. Agora eu tenho aqui o valor de I isolado, onde eu vou substituir na segunda equação. Eu vou obter apenas J na segunda equação e eu tenho condições de descobrir o número de jovens. Então, aqui nós vamos substituir I, J mais I, que é 2,5J, que é igual a 70. J mais 2,5J, 3,5J, que é igual a 70. J é igual a 70, 3,5 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 3,5. J é igual a 70 dividido por 3,5, vou fazer aqui do lado. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, então eu adiciono um zero, corto a vírgula, ficou 700 dividido por 35. 70 dividido por 35 é 2. 2 vezes 5, 10, deixo o zero, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 70 menos 70, 0, e abaixo um zero na casa. Então, J é igual a 70 dividido por 35, que é 20. Ou seja, neste grupo de pessoas, o número de jovens é de 20 jovens.
Agora, para mim descobrir o número de idosos, é só eu substituir o valor de J na primeira equação, onde o número de idosos I é igual a 2,5 vezes J, o número de jovens, que é 20. I é igual a 2,5 vezes 20. Eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar este número. 20 vezes 2,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0, 0. 1 mais 4, 5. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Então, I é igual a 2,5 vezes 20, 50. Portanto, neste grupo de pessoas, o número de idosos é de 50 idosos. Inclusive, pessoal, nós podemos perceber que o número de idosos 50, mais o número de adultos 50, 100, mais o número de jovens 20, é 120 o total deste grupo de pessoas. O enunciado diz também, pessoal, que nesse grupo o número total de vacinados contra a Covid-19 é o triplo do número de não vacinados. Além disso, metade dos vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. Então, infere-se que nós conseguimos também descobrir aqui, pessoal, os vacinados e não vacinados. Então, eu vou apagar aqui para nós continuarmos. Onde está dizendo que, nesse grupo, o número total de vacinados contra a Covid-19 é o triplo do número de não vacinados. Vamos chamar os vacinados de V e os não vacinados de NV. O número de vacinados neste grupo ele será igual ao triplo do número de não vacinados. Então, 3 vezes os não vacinados, que eu chamei de NV. E também nós temos aqui, pessoal, que o número de vacinados mais o número de não vacinados nesse grupo vai ser igual ao total de pessoas do grupo, que é de 120. Então, observe que novamente nós temos um sistema de equação do primeiro grau aqui com duas variáveis. V, o número de vacinados, e NV, o número de não vacinados, onde nós temos condições de descobrir os valores de V e de NV, substituindo os valores nas equações. Então, aqui eu tenho a primeira equação e aqui a segunda equação. E aqui, pessoal, por onde eu começo? Observe que eu já tenho o valor de V isolado, V igual a 3 vezes NV. Então, eu vou substituir este valor de V na segunda equação e descobrir o número de pessoas não vacinadas neste grupo. E eu substituo este número na primeira equação e eu descubro o número de pessoas vacinadas. Então, nós vamos começar com a segunda equação, onde V, o número de pessoas vacinadas, é igual a 3NV mais NV, que é igual a 120. 3NV mais NV, 4NV, que é igual a 120. NV é igual a 120. O 4 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 4. NV é igual a 120 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Adiciono 0. Portanto, o número de pessoas não vacinadas neste grupo é de 30 pessoas. E o número de pessoas vacinadas é igual a 3 vezes o número de pessoas não vacinadas. Então, o número de pessoas vacinadas é igual a 3 vezes o número de não vacinadas, que são 30 pessoas. O número de pessoas vacinadas é igual a 3 vezes 30, 90 pessoas.
Então, pessoal, está dizendo que, além disso, metade dos vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. Vamos colocar agora os adultos vacinados, que eu vou chamar de AV, os jovens vacinados, que eu vou chamar de JV, e os idosos vacinados, que eu vou chamar de IV. Está dizendo, primeiramente, que metade dos vacinados são idosos. Se eu descobrir que o total de vacinados é 90, a metade será 45. Então, 45 são os idosos vacinados. Está dizendo que 1/3 dos vacinados são adultos. Pessoal, 1/3 de 90 é 30. Isso significa que os adultos vacinados são 30 adultos. Se o total é de 90, os adultos vacinados são 30 e os idosos vacinados são 45, 30 mais 45, 75. Infere-se que o restante são jovens que são vacinados. E o restante é 15, portanto, 15 são jovens vacinados. Agora, pessoal, se nós temos um total de 50 adultos e 30 são vacinados, infere-se que 20 não são vacinados. Então, aqui, os adultos não vacinados são 20. Se o total de jovens é 20 e 15 são vacinados, os jovens não vacinados são 5. E se 50 idosos são vacinados, ou no caso de um total de 50 idosos, 45 são vacinados, os idosos não vacinados serão 5 idosos. Vamos agora analisar as alternativas. É correto concluir que, nesse grupo de pessoas, há alternativa A, 20 adultos não vacinados. Os adultos não vacinados são 20, então sim, a alternativa correta é a alternativa A. Nós podemos aqui, pessoal, analisar o resto das alternativas só para ter certeza. Alternativa B, 20 jovens vacinados. Os jovens vacinados são 15, alternativa B não pode ser. Alternativa C, 50 idosos vacinados. Os idosos vacinados são 45, então alternativa C também não pode ser. Alternativa D, 10 idosos não vacinados. Os idosos não vacinados são 5, alternativa D também não pode ser. Alternativa E, 10 jovens não vacinados. Os jovens não vacinados são 5, então a alternativa E também não pode ser. Portanto, aqui a alternativa correta é a alternativa A. Esta questão trata-se de uma questão de sistema de equação do primeiro grau. Esta foi a questão.